O sombrio laço entre Dejaiton e a Babilônia, quando o caos psíquico encontra o código de Hammurabi. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Virgínia. Capítulo 1. A prisão e o diagnóstico. O caso Dejaiton. O motoboy Dejaiton, acusado de estupro, foi detido após investigações que revelaram não apenas o crime imputado, mas um perfil psicológico complexo, traços psicopáticos e antissociais, com uma estrutura mental desnorteadamente desalinhada. Seus pensamentos pareciam destruir qualquer concepção estabelecida de moral, ética e funcionamento fisiológico do comportamento humano, como se a lógica que norteia a convivência social fosse um obstáculo a ser derrubado. Peritos afirmaram que sua mente operava como um sistema desmontado, onde conceitos como culpa e empatia eram substituídos por uma racionalidade fria e predatória. Capítulo 2. O desmanche das ideias conceituadas. Para entender a profundidade desse desarranjo, é preciso voltar ao cerne do que consideramos normal na convivência humana. As ideias conceituais e fisiológicas que moldaram sociedades ao longo dos séculos, baseadas na empatia, no respeito ao próximo e no autocontrole, foram, no perfil de Dejaiton, substituídas por uma visão predatória do mundo. Esse rompimento com o consenso coletivo não é um fenômeno moderno. Suas raízes se perdem nas trevas das primeiras civilizações. Nas sociedades antigas, esses indivíduos eram vistos como ameaças à ordem estabelecida, capazes de desmanchar os laços que mantinham as comunidades unidas. Capítulo 3. A Babilônia da Idade do Bronze, o nascimento do caos visível. Na Idade do Bronze, a antiga Babilônia floresceu como um dos centros mais poderosos do mundo antigo. Com suas cidades movimentadas, campos férteis e comércio que alcançava terras distantes, a civilização babilônica representava o auge do desenvolvimento humano da época. Mas paralelamente ao esplendor das suas torres ziguratas e escrituras em tabuletas de barro, havia um lado sombrio, indivíduos com comportamentos agressivos, impulsionados por impulsos semelhantes aos que hoje identificamos em perfis psicopáticos, cometiam atos de violência, abuso e desrespeito aos direitos alheios. A convivência em grandes aglomerações humanas havia exposto uma faceta destrutiva da natureza humana que precisava ser controlada para que a civilização não se consumisse a si mesma. Capítulo 4. O Código de Hammurabi, a lei que tentou amarrar o caos. Diante do aumento dos atos violentos e da necessidade de unificar as diversas regiões sob seu domínio, o governante Hammurabi unificou e instituiu o famoso Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritos da história. Com mais de 280 artigos gravados em obeliscos de basalto que eram expostos em locais públicos, buscava não apenas punir, mas também estabelecer uma ordem social clara e previsível. Para crimes de violência contra a pessoa, como agressões, abusos e estupros, que já eram reconhecidos como ameaças graves à harmonia coletiva, previa punições severas e proporcionais, seguindo o princípio de olho por olho, dente por dente. Essas disposições refletiam a preocupação de controlar comportamentos que ameaçavam a coesão da sociedade babilônica e garantiam que cada indivíduo soubesse as consequências de seus atos. Capítulo 5. Como a sociedade foi construída em volta desse perigo. A partir da necessidade de controlar esses comportamentos agressivos, a sociedade babilônica foi se estruturando de formas que refletem até hoje em nossas instituições. Criação de tribunais com juízes treinados para aplicar as leis, estabelecimento de direitos claros para as vítimas, sistemas de punição baseados em princípios definidos e até mesmo ensinamentos morais transmitidos pelas escolas de escribas foram desenvolvidos a partir dos preceitos do Código de Hammurabi. Esse esforço para conter o lado predatório do ser humano foi um dos alicerces que permitiu o crescimento das grandes civilizações. Hoje, com casos como o de Dejaiton, ainda nos faz questionar: o que mudou desde a Idade do Bronze? Se a lei evoluiu para buscar também a compreensão e a prevenção, mas a luta contra comportamentos que desafiam a convivência social permanece tão atual quanto na época dos babilônios. Capítulo 6. O laço que nunca se rompeu. Ao compararmos o caso Dejaiton com os registros babilônicos, percebemos que a tensão entre o indivíduo que desafia as regras e a sociedade que busca se proteger é um fio condutor da história humana. O Código de Hammurabi já entendia que a violência não é apenas um problema individual, mas uma ameaça à ordem que permite o desenvolvimento coletivo. Hoje, com avanços na psicologia e na ciência criminal, buscamos não só punir, mas também entender as causas profundas desses comportamentos, algo que os governantes babilônicos já intuíam ao criar leis que tentavam não só castigar, mas também prevenir. O laço entre o passado e o presente permanece forte, lembrando-nos de que a construção da civilização passa sempre pela busca de equilíbrio entre a liberdade individual e o bem-estar coletivo.